Olá, boa noite. Começa agora o programa Tribuna Independente, hoje ao vivo dos estúdios da Rede Vida em São José do Rio Preto. O entrevistado de hoje é o padre José Gilberto Beraldo. Ele é assessor eclesiástico nacional do Movimento de Cursilhos de Cristandade. Padre Beraldo vem aqui à tribuna de hoje abordar o tema O Movimento de Cursilhos de Cristandade. Participam deste programa João Jimenez Barciela Marques, ele é coordenador do Movimento de Cursilhos de Cristandade Regional Sul 1, Ribeirão Preto, e também Paulo Sérgio Borges, que é coordenador do Movimento de Cursilhos de Cristandade da Diocese de São José do Rio Preto. Para começar o programa, eu convido o padre José Gilberto Beraldo para as suas considerações iniciais. Boa noite, padre. Boa noite, Andréia. Boa noite, Paulo Borges. Boa noite, João Barciela. E boa noite aos meus caríssimos telespectadores, telespectadoras, de maneira especial, os meus queridos do coração, cursilistas de todo o Brasil. Aqui agradeço a Deus esta oportunidade e agradeço a Rede Vida que me dá também esta oportunidade de dirigir-me a todos vocês do Brasil, já esclarecendo que a minha presença aqui não é apenas pessoal, mas ela é também em nome da direção nacional, do Grupo Executivo Nacional, cujo coordenador é o Marum Melen Jacob, da Diocese de São José dos Campos. Represento, portanto, aqui aquele grupo que orienta o movimento no Brasil. Muito bem, padre José Gilberto Beraldo. Padre Beraldo já está à sua disposição. Você em casa também pode participar do programa. Envie a sua pergunta através do telefax 0 código da operadora 17 3355 8432 ou pelo e-mail tribunarp@redevida.com.br. Padre, para a gente começar o programa, eu queria que você falasse um pouco sobre o movimento. O movimento de Cursilhos de Cristandade é nacional ou internacional? O movimento de Cursilhos nasceu depois de uma peregrinação de 80 mil jovens espanhóis e outras nacionalidades ao Santuário Nacional da Espanha, de Santiago de Compostela, no ano de 1948. A partir daí, 700 jovens da ilha de Maiorca se sentiram entusiasmados por alguns leigos e alguns sacerdotes, e já aqueles cursilhos de preparação para a peregrinação, cursilho pequeno curso, eles foram dando continuidade agora numa nova forma, numa nova perspectiva até de busca, né, dos jovens afastados da igreja e procurando inseri-los, sobretudo, na ação católica. Tanto assim que os primeiros cursilhos eram chamados de cursilhos de conquista, uma palavra um pouco perigosa hoje, né, mas que naquela época correspondia bem à mentalidade espanhola, à cultura espanhola, muito militar, muito militarista, e que deixou alguma herança também dentro do movimento. Tanto assim que lá nos primeiros tempos, até durante o cursilho, se falava em decúria, aquela lembrança do exército romano, né? Depois a coisa foi se espalhando pelo mundo inteiro e o movimento então começou a ter essas novas perspectivas, uma nova presença, sobretudo nas igrejas locais onde ele começou a existir. O movimento, portanto, aqui no Brasil foi trazido pelos padres da Missão Católica Espanhola em 1962. Assim, nós estamos caminhando para o Jubileu de Ouro, né, no ano de 2012, o Jubileu de Ouro da presença do movimento no Brasil, e por isso estamos trabalhando no seu relançamento nesse momento. O movimento de Cursilhos de Cristandade é o tema da Tribuna Independente de hoje. Você em casa também pode participar, enviando a sua pergunta através do telefax 0 código da operadora 17 3355 8432 ou pelo e-mail tribunarp@redevida.com.br. Quem faz a pergunta agora é o João Barciela. Boa noite, Andréia. Boa noite. Boa noite, Padre Beraldo. Boa noite, Paulo. Boa noite, os telespectadores da Rede Vida. Padre Beraldo, na liturgia de hoje, nós vimos que Saulo perseguia a igreja, inclusive diz nos Atos dos Apóstolos que ele arrastava as pessoas para as prisões. Nós sabemos que São Paulo, que é o patrono do movimento Cursilho, e o senhor escreveu um artigo maravilhoso na revista Alavanca, do último trimestre, e que mostra os passos de conversão de São Paulo. Então eu pergunto, a busca do batizado afastado é uma prioridade do movimento de Cursilhos. O que tem a ver
essa busca do afastado com a vida de Saulo e a conversão de Paulo? João, a sua pergunta é extremamente oportuna na medida em que nós aqui estamos continuando a reflexão da palavra de Deus que nós já iniciamos hoje na celebração. De fato, a palavra de Deus deve percorrer todos os caminhos da nossa vida, as vielas, as escuridões, as claridades. E isso me faz lembrar que os novos Saulos hoje são uma sociedade extremamente individualista, uma sociedade consumista que vai penetrando nas casas, isto é, nos corações, e vai pervertendo uma cultura que nós alimentávamos, né, durante séculos, que é a cultura cristã, e hoje já não se fala mais numa cultura cristã, se fala numa sociedade líquida e sólida, que é uma nova maneira de encarar a sociedade hoje, que para mim é o velho Saulo invadindo as casas, invadindo os corações e, sobretudo, invadindo as mentalidades, e que exige de nós, então, como discípulos missionários de Jesus, exige uma tomada de posição. E, infelizmente, quem sabe, nós nos deixamos absorver e esquecemos que na raiz do nosso batismo está o chamado ao discipulado e, sobretudo, está o chamado à missionariedade. Ou somos discípulos missionários ou não somos seguidores de Jesus. Isso, então, na perspectiva da missionariedade, está exigindo de nós a busca daqueles que estão afastados, aqueles que já comungaram da nossa fé e que hoje se sentem mais atraídos, né, por esse tipo de sociedade, e por isso então que uma prioridade do movimento é a busca dos batizados afastados. Essa prioridade que infelizmente durante algum tempo, agora estamos acentuando cada vez mais, ela foi um pouco esquecida, porque nos contentamos muitas vezes em procurar aqueles que já estão dentro da igreja, e porque é muito mais fácil, porque estão muito engajados, e nos esquecemos da nossa obrigação como missionários de buscar aqueles que estão afastados. Lembrando que no Brasil, isso é estatística, de cada 4 brasileiros, 1 não é católico, 3 são, só que 2 estão fora, e muitas vezes nós do movimento insistimos em procurar esse que já está dentro, levando em conta, sobretudo aqui no Brasil, que nós estamos perdendo católicos. Isso é um fato notório, estamos perdendo 100 mil católicos por ano. Basta ver as estatísticas que os próprios bispos apresentam da nossa obrigação como missionários de buscar aqueles que estão afastados. Lembrando que no Brasil, isso é estatística, de cada 4 brasileiros, 1 não é católico, 3 são, só que 2 estão fora, e muitas vezes nós do movimento insistimos em procurar esse que já está dentro, levando em conta, sobretudo aqui no Brasil, que nós estamos perdendo católicos. Isso é um fato notório, estamos perdendo 100 mil católicos por ano. Basta ver as estatísticas que os próprios bispos apresentam. Então, é fundamental que o movimento, de uma vez por todas, ele se volte para si mesmo, não só se contentando em ser discípulo, mas em ser missionário também, buscando os batizados afastados, procurando converter aquele Saulo que está invadindo, né, o coração e a vida, para transformarmos todos em Paulo, apóstolos, discípulos, missionários. Participe você também da Tribuna Independente de hoje. Mande a sua pergunta através do Telefax 0 código da operadora 17 3355 8432 ou pelo e-mail tribunarp@redevida.com.br. Quem faz a pergunta agora é o Paulo Borges. Boa noite, Andréia. Boa noite, Padre Beraldo. Boa noite, João Barciela. Padre Beraldo, o senhor falou que o cursilho começou com jovens, 80 mil jovens peregrinando. E o jovem está inserido no cursilho. Como esse jovem responde hoje ao chamado de viver o Evangelho de Jesus Cristo no mundo globalizado, confuso, cheio de obstáculos? Como ele responde ao chamado da vida em santidade? Paulo, de fato, essa é uma pergunta ampla, né? No sentido de que você tem que considerar o jovem que já está, né, caminhando, digamos, numa caminhada de seguimento de Jesus, e o jovem que está completamente afastado. Eu vejo, por exemplo, dentro do movimento de cursilhos aqui no Brasil, nós estamos numa florescência de juventude, isso nós não podemos negar. Eles até já têm participação em Assembleia Nacional, já podem até, em questão estatutária, de votar, e agora, por exemplo, estão preparando o 6º Encontro Nacional dos Jovens do Movimento, vai ser em Ilhéus, no mês de julho,
isso traz para nós um elemento, né, uma perspectiva de muita esperança. Acho que esta esperança, não é só a esperança de que o movimento de cursilho rejuvenesça, bem que está precisando, né? Mas que se introduza entre os jovens, né, essa perspectiva do discipulado e da missionariedade.